Na primeira parte, vistos os critérios em relação à redução do imposto de renda das pessoas físicas, faixas de valores, critérios de cálculo, alíquotas, agora nós passamos para a segunda parte, que é o ponto delicado, o ponto nevrálgico, que vai abordar as situações relativas à tributação mínima das pessoas que oferem alta renda, a tributação mínima das pessoas físicas. E de uma maneira geral, antes de entrar no detalhe em relação aos artigos, convém a gente mencionar de modo breve quais são os principais temas, os assuntos que essa legislação vai tratar. Então, conforme nós vemos aqui na parte introdutória, eu costumo fazer os meus estudos destacando em cores diferentes. Então, essa lei vai abordar assuntos relativos à redução do imposto sobre a renda das pessoas físicas, nas bases de cálculo mensal e anual, e a tributação mínima para as pessoas físicas que oferem altas rendas. E aí dentro desse cenário nós temos também alguns critérios relativos a remessas ao exterior, que vão ter alíquotas fixas. E para aquelas pessoas que já estão apavoradas, Jean, mas o que eu vou ter que fazer, cara? Vou deixar na mesa essa grana, esse imposto adicional aí de 10% sobre as rendas que eu venho a oferir relativos aos meus negócios, às minhas empresas? Não, muita calma. Eu vou trazer aqui algumas soluções com base na própria lei que você vai poder aplicar e reduzir, minimizar ou até eliminar o impacto dessa tributação mínima em relação às pessoas físicas que oferem altas rendas. Opção 1. A deliberação pela distribuição dos lucros apurados em 2025. Opção 2. A revisão do regime tributário da sua empresa. Às vezes o lucro real pode se tornar mais vantajoso. Opção 3. A constituição de uma holding operacional, uma holding de participações, porque a lei fala em tributação mínima em relação às pessoas físicas e não às pessoas jurídicas enquanto sócios e destinatários desses lucros e dividendos. 4. O reinvestimento dos lucros. Eventualmente, aumentar o capital da empresa para viabilizar novos projetos e expansões pode ser estratégico. 5. O planejamento do fluxo de caixa pessoal. Às vezes, distribuir esses lucros em relação aos demais sócios, pessoas físicas da empresa, vai ter um desenquadramento, vai levar a um desenquadramento em relação a essas tributações que são destinadas ao mesmo CPF. E opção 6. Reestruturações e reorganizações societárias da sua empresa. Lembrando que aqui nós só trazemos as regras do jogo, então quaisquer soluções, quaisquer análises feitas jamais vão considerar critérios ilegais. Porque quando a gente fala em regras do jogo, as regras são postas pela própria lei. Então, a ideia é trazer essas regras a favor das suas decisões, a favor daquilo que traz o respaldo em relação aos atos, negócios que você venha a celebrar e para que você tenha essa legislação ao teu lado. Conforme a sistematização dessa lei, ainda falando sobre a legislação de número 9.250, as alterações promovidas por essa lei aprovada agora, final do ano de 2025, nós entramos no assunto que vai abordar a tributação mensal de altas rendas. Aqui, talvez, esse título poderia ser apropriado ou substituído, corrigido, retificado para a tributação mensal de lucros e dividendos, pois quando a gente fala dessa tributação mensal, a lei ela apenas vai considerar os aspectos relativos aos lucros das empresas distribuídos aos sócios, pessoas físicas, sob a forma de dividendos. Afinal de contas, o lucro é o resultado da empresa, é o resultado das atividades da empresa. E esse lucro, os sócios é que vão definir a forma de distribuição ou se esses lucros vão ficar retidos e reinvestidos na empresa. E nesse caso, na medida em que os sócios deliberam e aprovam a distribuição desses lucros através da figura dos dividendos, que são os proventos destinados aos sócios da empresa, então é aqui onde a lei vai atuar, é aqui onde a lei vai estabelecer os critérios para a tributação mínima, faixas de valores, alíquotas e todos os detalhes que nós vamos ver agora. Dito isso, partimos para a análise do artigo 6º-A. A partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento de lucros e dividendos, então vejam que aqui esse artigo ele fala apenas de lucros e dividendos, pagos por uma mesma pessoa jurídica, vamos imaginar a empresa ABC, a uma mesma pessoa física residente no Brasil, o Jean, em montante superior a R$50 mil por mês, está sujeito à retenção na fonte de um imposto de renda sobre a alíquota de 10% sobre o valor pago. Então, de novo, aqui é sobre o valor pago e não sobre a diferença, não sobre o que exceder os R$50 mil. Então, é sobre o valor total. Revisando rapidamente aqui os critérios do artigo 6º-A. A partir de janeiro de 2026, ok? Uma mesma pessoa física, ok? Uma mesma pessoa jurídica, que pague lucros ou dividendos em valor acima de R$50 mil, esse valor vai estar sujeito à retenção na fonte da alíquota de 10% sobre o valor total pago. Então, se eu recebi R$60 mil, é esse valor que vai estar sujeito à alíquota de 10% sob título de retenção na fonte, e não sobre a diferença. É importante que haja esse entendimento.
Aqui em momento nenhum a lei fala sobre a diferença, e sim sobre o valor total pago. E aqui já tem uma das hipóteses de defesa, onde nós podemos usar como legítima defesa. Eu já coloquei aqui nas minhas anotações que a previsão desse artigo não fala nada em relação à distribuição para pessoas jurídicas, e sim apenas pessoas físicas. Tanto é que a própria lei ela faz alteração na legislação do imposto de renda de pessoa física. Então, quando nós temos uma empresa cujo sócio é outra empresa, uma holding, uma outra pessoa jurídica, não tem que se falar em retenção na fonte. Então, aqui é uma forma que as pessoas e os empresários têm de conseguir eliminar, pelo menos por enquanto, essa incidência de tributação retido na fonte desses 10% em relação aos dividendos que venham a ser distribuídos para o sócio. Então, quando nós falamos de sócio pessoa jurídica, não há que se falar em retenção na fonte dessa alíquota de 10%. Ainda, no parágrafo 1º, são vedadas quaisquer deduções dessa base de cálculo mensal. Depois nós vamos ver algumas hipóteses que sim, pode haver dedução, mas do critério de equalização das contas sobre o formato de verificação da tributação anual. Assim como nós tivemos na pessoa física essa conferência mensal e anual, nós também teremos essa conferência da tributação mínima das pessoas físicas que oferem alta renda sob a mesma ótica, mensal e anual. Então aqui, a depender do caso, óbvio, é necessário fazer uma análise mais profunda em relação a cada circunstância, a cada cenário, a cada empresa, para verificar se vale desenvolver algum tipo de projeto de reorganização societária para substituir o sócio pessoa física por um sócio pessoa jurídica através de uma holding de participações, para que essa holding de participações, quando venha a aproveitar o seu direito enquanto sócio acionista em relação a essa empresa que teve lucro, para que ela não esteja sujeito a essa retenção na fonte da tributação de 10%, porque essa tributação na fonte ela apenas incide sobre as pessoas físicas. Então, quando a gente faz uma reorganização societária e inclui, substituindo o sócio pessoa física, uma pessoa jurídica, nós não teríamos essa incidência de tributação de 10%. Mas, de novo, não serve para todo mundo. É questão de fazer uma avaliação mais profunda, porque eventualmente você pode trocar gato por lebre e eventualmente, às vezes, até fazer com que essa sua operação fique muito mais cara e não compense se não for muito bem avaliado por um especialista técnico jurídico, um advogado, um contador, e que possa, de fato, trazer esse suporte para o empresário. Então, após a gente verificar que na base mensal não serão permitidas quaisquer tipos de deduções em relação aos dividendos distribuídos acima de R$50 mil, e que serão necessários respeitar essas bases de valores para incidência da tributação de 10%, nós passamos ao parágrafo 2º, que caso haja mais de um pagamento, o valor que é retido na fonte deve ser recalculado, de modo a considerar o total dos valores pagos dentro daquele mês. Então, se no primeiro pagamento eu recebi R$20 mil, e 5 dias depois eu recebi mais R$20 mil, e no último dia útil do mês eu recebi mais R$20 mil, automaticamente eu já ultrapassei os 50, porque esses valores devem ser somados de forma que no acumulado do mês eu verifique o quanto aquela pessoa jurídica, mesma empresa, mesmo CNPJ, pagou para a mesma pessoa física. Então eu preciso verificar se a soma desses pagamentos periódicos dentro do mesmo mês ultrapassaram ou não esse limite de R$50 mil. Caso tenham ultrapassado, sim, entendo que de acordo com a previsão legal, essa pessoa física vai estar sujeita à retenção na fonte em relação ao valor total pago pela empresa. E aqui nós temos mais uma hipótese de legítima defesa para que não estejamos enquadrados nessa circunstância de incidência da retenção na fonte de 10% sobre o valor total pago que exceder os R$50 mil. Então aqui, como exceção, no parágrafo 3º, não se sujeitam ao imposto de que trata esse artigo os lucros e dividendos, só um parênteses novamente, apenas os lucros e dividendos, nenhum outro tipo de rendimento. Inciso 1. Relativos aos resultados apurados até o ano calendário de 2025, cujos lucros e dividendos e a respectiva distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025 e desde que o seu pagamento ocorra nos termos previstos no ato de aprovação. E qual é o ato de aprovação normalmente utilizado pelas empresas? É uma ata de reunião de sócios. E nessa ata de reunião de sócios é onde são discriminados e detalhados os resultados da empresa, é onde é determinado o que será feito com esse lucro, se ele será reinvestido ou, conforme a previsão, se ele será distribuído e qual a forma de distribuição. Então eu trouxe aqui um resumo em relação aos incisos relativo ao parágrafo 3º, cuja exceção prevista não sujeita ao imposto de renda quando a gente fala de dividendos distribuídos acima de R$50 mil. Então, quais são os critérios que a lei considera para que esses dividendos não estejam sujeitos a essa retenção na fonte? Os lucros devem ser apurados no ano calendário de 2025,
Havendo lucros, esses lucros devem ser distribuídos, devem ser determinados pelos sócios para sua distribuição, ou seja, para que os sócios recebam esses lucros, e de que forma esses lucros serão pagos aos sócios dessa empresa. Nesse caso, sócios pessoas físicas, porque aqui, afinal de contas, a lei fala em retenção sobre as pessoas físicas que oferem altas rendas. Então, imaginando que no contrato social da minha empresa é autorizado que sejam levantados balanços intermediários, e durante os meses de janeiro, fevereiro e março, através dos lucros que foram apurados, eu tenha recebido 60 mil, 70 mil e 80, respectivamente, no ano de 2025. Portanto, esses valores estariam sujeitos à retenção na fonte de 10%. E a forma de resguardar e conseguir me proteger dessa tributação retida na fonte seria a partir de uma deliberação dos sócios autorizando a distribuição desses lucros e definindo a forma de pagamento, conforme os termos do parágrafo 3º do artigo 6º-A. Todavia, é importante lembrarmos que essa ressalva vale apenas para os lucros apurados relativos ao exercício do ano de 2025. Turma, vamos lá. Recebi de uma mesma empresa um valor acima de 50 mil reais, estou sujeito à retenção na fonte da alíquota de 10%. Como eu me protejo disso? Quando a gente fala dos resultados de 2025, a partir do momento em que eu faço a apuração desses resultados das atividades da minha empresa nesse ano calendário de 2025, e havendo lucros, esses lucros sejam determinados pela sua distribuição aos sócios e que seja feita a estipulação da forma de pagamento desses lucros através dos dividendos aos sócios. Respeitando essas previsões do parágrafo 3º, esses lucros exclusivos de 2025 não estão sujeitos à retenção na fonte. No entanto, quando a gente fala dos exercícios de 2026 em diante, aí esse parágrafo 3º já não surte mais efeitos, porque aqui ele é bem específico relativo ao exercício do ano de 2025. Então, lá em 2026, aqueles resultados que a empresa levantar e que determinar pela distribuição de proventos através de dividendos em valores superiores a 50 mil reais no mês, de novo, relativos ao exercício de 2026, aí sim, nesse caso, eu vou estar sujeito à retenção na fonte de 10%. Galera, muita atenção aqui, de novo, só para não misturar as coisas. A lei aqui ela está falando da exceção em relação ao resultado de 2025, os lucros apurados e auferidos em 2025 e distribuídos aos sócios, perfeito, cujo ato tenha definido pela forma. Esse é o marco temporal divisor de águas, 2025. A partir de 2026, essa previsão já não produz mais efeitos, porque o que está no parágrafo 3º é relativo ao ano de 2025. Então, de 2026 para frente, o que a empresa tiver de lucros e for distribuído aos sócios pessoa física, uma mesma pessoa física, em valor superior a 50 mil reais, sim, vai estar sujeito à retenção na fonte da alíquota de 10%. Agora a gente passa para a equalização, a proporcional equilíbrio econômico anual do acumulado, mês a mês, quando a gente começa a olhar o ano calendário lá de 2026. Artigo 16A. A partir do exercício de 2027, da nossa obrigação de fazer a declaração de ajuste anual, a famosa declaração do imposto de renda lá em 2027, relativo ao ano calendário de 2026, ou seja, verificando como é que foi a nossa performance ali mês a mês, no acumulado de 2026, declarando lá em 2027, a pessoa física cuja soma de todos os rendimentos, seja superior a 600 mil reais, fica sujeita à tributação mínima sobre a renda das pessoas físicas. Os critérios mensais falam de retenção na fonte. É uma espécie de adiantamento, para que depois, no calendário de 2026, no exercício de 2027, a gente fazendo a equalização de contas, a gente possa verificar se aquele valor retido na fonte, se aquele valor adiantado, se aquele valor recolhido antecipadamente, ele é devido ou não. Então, essa equalização feita no ajuste anual, ela vai determinar se aqueles valores que eventualmente tenham sido recolhidos eram de fato devidos. E é o que essa parte da lei, da tabela da tributação anual das altas rendas vai verificar, vai fazer esse equilíbrio, essa equalização, considerando toda a sazonalidade mês a mês. Então lembra que lá no critério mensal, a lei falava em dividendos, lucros e dividendos apenas. Agora a gente deixa isso separado, deixa de lado. Aqui, para efeitos de tributação anual, a lei vai considerar todos os rendimentos, e é o que consta no parágrafo 1º. Serão considerados, na definição da base de cálculo, os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive aqueles tributados de forma exclusiva ou definitiva, os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida. Então, de uma forma geral, o que ele considera aqui? Tudo. Vai colocar tudo na mesma cesta, tudo no mesmo funil. Aluguéis, prolabore, lucros e dividendos, ganho de capital, etc, etc, etc. Então, primeiro ele considera o que é o rendimento que estaria sujeito à tributação anual de altas rendas.
e em seguida, aí sim, a lei é taxativa, ele traz as hipóteses de dedução, para que nessa equalização anual, após a verificação de todos os rendimentos mês a mês, a gente possa verificar qual vai ser a nossa base de cálculo efetiva. Então, de novo, aqui nós vamos considerar tudo o que é agregado de renda naquela pessoa física e a partir das deduções, conforme a lei prevê, nós vamos chegar numa base de cálculo e aí verificar se a gente vai estar sujeita à tributação ou não. Então, para facilitar, ao invés da gente olhar nos incisos da lei, que fica um pouco bagunçado, eu trouxe aqui organizado por assuntos semelhantes e a gente tem a referência legal dos incisos conforme está descrito aqui nessa nota. O que não entra nessa conta do ajuste anual do imposto de renda mínimo para as pessoas físicas que oferem altas rendas. Então, nós temos investimentos e produtos do mercado financeiro. Então, toda aquela gama de produtos de LCI, LCA, tudo aquilo que tem essas questões relativas a investimentos são objeto de dedução. Outros rendimentos financeiros isentos, como caderneta de poupança, questões relativas à proteção social, saúde, indenizações, isenções pessoais, valores recebidos por acidente, danos materiais, quaisquer indenizações de fato. Patrimônio e atividade rural. Então, aqui nós temos um ponto super importante, principalmente para quem trabalha com planejamento patrimonial. As doações da parte disponível, sim, vão entrar no cômputo desse limite de valor de R$600 mil ao ano. Então, é importantíssimo a gente estar atento nesses projetos de planejamento patrimonial, porque as doações de cujo ato de liberalidade for mencionado que a doação foi destinada da parte disponível, isso sim vai ser considerado como rendimento. Apenas não será considerado como rendimento, e a hipótese de dedução dessa base de cálculo dos R$600 mil, as heranças e as doações a título de adiantamento de legítima. Atividade rural também é um outro ponto importante que é objeto de dedução, e os ganhos de capital, por exemplo, a venda de imóveis, mas aqui não entram como hipótese de dedução os ganhos de capital relativos às operações em bolsa. Essas operações também vão ser computadas para efeitos de conferência naquele limite de valor. Então, conforme nós vimos agora pelo checklist simplificado, aqui nós temos essas deduções em relação ao que pode de fato ser excluído do cálculo, da base de cálculo, para aferir a nossa base de tributação anual. Então, seguindo, aqui nós temos um item super importante que é objeto de dedução dessa base de cálculo anual. Então, nós tivemos uma hipótese onde a lei salva os dividendos da tributação retida na fonte sob a alíquota de 10%. Então, sim, nós tivemos uma hipótese de defesa, uma hipótese de exclusão, uma hipótese de não incidência prevista na própria lei. Aqui, na parte anual, nós também vamos ter essa previsão que vai nos trazer uma hipótese de defesa, uma hipótese de mitigação e redução dos impactos dessa tributação adicional e tributação mínima sobre as pessoas físicas que oferem altas rendas. Então, nós vimos ali na nossa checklist, e agora eu faço questão de voltar para a lei, porque nós temos alguns aspectos super importantes e são questões relativas aos lucros e dividendos que compõem aquela cesta de rendimentos com a qual a lei vai considerar para critérios de corte do que está acima de R$600 mil no ano, e aqui ela vai excetuar, ela vai permitir que sejam deduzidos dessa base de cálculo os lucros e dividendos relativos aos resultados apurados do ano calendário de 2025, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025, de modo idêntico à questão relativa à retenção na fonte da tributação mensal das altas rendas. Terceiro critério, e que o pagamento seja realizado nos anos calendários de 2026, 2027 e 2028. Então, de novo, assim como os lucros e dividendos distribuídos, apurados relativos ao exercício de 2025 não estariam sujeitos à retenção na fonte, aqui os lucros apurados também no ano de 2025 entram como hipótese de dedução daquele limite de R$600 mil ao ano, desde que, obviamente, atendam esses critérios dos itens A, B e C relativo ao inciso 12, necessário também, de modo idêntico à questão mensal, que sejam observados os termos previstos no ato de aprovação realizado até 31 de dezembro de 2025. Novamente, aqui eu trago uma tabela com uma divisão em relação aos lucros e dividendos mensais, para que a gente faça a conferência e principalmente verifique os critérios que nos protegem em relação à retenção antecipada, a retenção na fonte sobre esses lucros e dividendos que venham a ser distribuídos acima da faixa de 50 mil por mês. Então, ao lado esquerdo, nós temos essa divisão. E, obviamente, o que nós precisaríamos fazer para proteger
para nos proteger desta retenção na fonte. Nós precisamos fazer a apuração do ano calendário relativo 2025, aprovar pela distribuição até 31/2 de 2025 e delimitar, conforme o ato de decisão dos sócios, qual vai ser a forma de pagamento. E em complemento, para que a gente equalize no levantamento e na equalização das contas anuais, além dos dividendos e dos lucros da empresa, nós consideraremos todos os rendimentos. Conforme está ali no destaque, é considerado tudo. Então, a nossa faixa teto vai ser o valor superior a R$600 mil no ano. Sendo superior a esse valor, já estaremos sujeitos a uma alíquota progressiva, desde que entre 600 e 1.200.000. E, sendo maior do que 1.200.000, nós estaremos sujeitos a uma alíquota fixa, a ordem de 10%. Então, aqui também, em relação à apuração de todos os rendimentos, de todos os nossos ganhos que compõem essa nossa equalização anual, nós temos uma exceção onde é permitido que façamos as deduções dos lucros de 2025 para que eles não integrem esse cálculo de R$600 mil, esse limite de corte efetivamente, e o passo a passo para que esses lucros anuais também sejam excluídos da base de cálculo é o mesmo em relação aos lucros mensais. É necessário que sejam apurados, definidos pela sua distribuição, a forma de pagamento e respeitando os anos calendários de 2026, 2027 e 2028. Agora, muita atenção nesse outro exemplo, onde a gente faz um levantamento relativo ao exercício de 2025, mês a mês, consolidando toda a movimentação, toda a sazonalidade, mas nesse caso, imaginando um cenário onde nós tenhamos uma renda mensal média de R$80 mil ao mês, ao longo dos 12 meses. Portanto, somaríamos uma renda anual, considerando o consolidado desses 12 meses, de R$960 mil. Portanto, caso nós não tivéssemos adotado aquelas medidas da ata, apurando lucros, deliberando pela sua distribuição e a forma de pagamento, uma vez que nós estamos distribuindo acima de R$50 mil, já estaríamos sujeitos à retenção na fonte. Todavia, como nós somos prevenidos, fizemos esse ato societário, conseguimos fazer a proteção em relação a essa retenção antecipada, esse imposto retido na fonte, e além do mais, através desse mesmo ato, a gente conseguiu deduzir esses lucros da soma dos nossos rendimentos para critérios de levantamento anual, que é de R$960 mil. Então, dentro dessas faixas de valores, nós já estaríamos sujeitos à incidência do imposto de renda mínimo para as pessoas que oferem altas rendas. Mas como nós adotamos as medidas preventivas e que a própria lei prevê e autoriza, nós conseguimos evitar a incidência desses tributos. Jean, mas está muito complexo, um monte de conta, um monte de regra para a questão mensal, para a questão anual, não estou entendendo muita coisa. Fica tranquilo, porque essa previsão é apenas relativo às exceções previstas para o ano calendário de 2025. De 2026 em diante, essas exceções já não se aplicam mais. E aí nós teremos que lançar mão de outras estratégias para conseguir prevenir e eliminar ou mitigar ou reduzir esse impacto relativo à tributação mínima das pessoas que oferem altas rendas. Então, de 2026 em diante, esses critérios, essas situações para os lucros que forem apurados de 2026 em diante já não vão mais valer. Apenas estarão a salvo aqueles valores que estejam sendo pagos relativos a lucros apurados no ano de 2025, mas o pagamento poderá ser posterior. Todavia, os lucros que serão apurados futuramente, aqueles relativos à atividade da empresa, que ela vai continuar desenvolvendo lá em 2026, 2027, 2028, que você ainda não sabe qual é esse resultado, diferente do ano de 2025, que a gente já está no final, você já tem mais ou menos uma ideia do lucro e do resultado da tua empresa, então lá na frente essas exceções já não vão mais se aplicar. Aí esses lucros que vão ser auferidos lá na frente estarão sujeitos às regras normais. E aí é por isso que é interessante, importante e válido a gente estar ciente das regras para a gente poder se proteger dessa tributação mínima de altas rendas utilizando outras soluções. Seguindo o desenrolar do nosso novelo, aqui a gente segue no parágrafo 2º, que a alíquota da tributação mínima para os rendimentos que sejam iguais ou superiores a 1.200.000, a alíquota vai ser de 10%, conforme nós vimos, e para os rendimentos superiores a R$600 mil e inferiores a 1.200.000, após todas as deduções previstas, quando permitidas, de acordo com os incisos específicos e previstos ali na legislação, então nós verificamos que a base de cálculo venha a se situar num valor superior a 600 mil, mas inferior a 1.200.000, então a alíquota, o imposto a ser pago, ele é calculado a partir dessa equação. A alíquota é igual aos rendimentos divididos por 60 mil menos 10. Então, mais do que nunca vai ser importante uma assessoria de um excelente contador, de um excelente escritório de contabilidade, para que você consiga aproveitar as hipóteses de dedução e fazer o cálculo da forma apropriada, já que a lei também traz de maneira detalhada qual é a equação matemática necessária para que se alcance, para que se chegue na alíquota a ser aplicada sobre esse rendimento, sobre essa renda anual que seja superior a 600 mil e inferior a 1.200, ou
na hipótese de ser superior, igual ou superior a 1.200.000, já vai estar sujeito a uma alíquota fixa de 10%. Então, para costurar todo o nosso raciocínio, eu trouxe aqui um exemplo onde a nossa renda total anual, já considerando as deduções, seria de R$800.000 no ano. Então, nós fizemos as deduções permitidas e vamos aplicar a tributação mínima. E aqui a gente verifica que as exclusões da tributação mínima, lá do artigo 16A, que se aplica porque ultrapassa os R$600.000. Já a redução das pessoas físicas não se aplica porque ultrapassa aquela faixa entre 60 e 82 mil reais, mais ou menos, e obviamente acaba superando e ultrapassa o limite anual mínimo, que é superior a R$600.000, e nesse caso inferior a 200. Então nós vamos precisar calcular a alíquota efetiva. Então, considerando que a nossa renda foi de R$800.000, conforme a gente verificou, a gente vai aplicar a fórmula naquela equação fornecida pelo parágrafo 2º do inciso 2, onde o rendimento de 800.000 dividido por 60.000, que é o critério fornecido pela própria equação constando no artigo da lei, nós chegamos a um índice de 13,33, reduzindo de 10, conforme a equação, nós chegamos a uma alíquota da tributação mínima de 3,33. Então, como nós temos aqui um rendimento anual de R$800.000, considerando essa alíquota mínima, nós teríamos a pagar R$26.666 aproximadamente, depois de fazer toda a conferência relativa ao ano de 2026, ok? Agora, vamos ver qual é o impacto mais relevante dessa legislação, se é o critério de retenção na fonte mensal ou se é o nosso ajuste, a nossa equalização anual. Aqui nós já vimos que nós deveríamos pagar de tributação mínima, já considerando a fórmula da lei, o valor de 26.600 aproximado. Agora vamos ver a diferença de impacto na retenção, que é uma espécie de adiantamento, na hipótese de renda incidente acima de R$50.000 mensais, quando nós falamos de distribuição de dividendos. Então vejam que aqui o impacto ele é muito mais relevante porque incide direto na fonte 10% de retenção. Então vamos imaginar que dessa renda anual 66.666 fossem a partir de dividendos distribuídos pela empresa, então o imposto de renda retido na fonte mensal sobre esses dividendos seria de aproximadamente R$6.600, certo? E o que consolidaria um imposto de renda no ano de R$80.000, valor que antes você era isento, porque a lei assim previa, de fato, a isenção sobre os dividendos, até a promulgação dessa nova lei que pretende tributar altas rendas. Então, imaginando que naquele cenário de R$800.000, cujos rendimentos fossem compostos exclusivamente por dividendos, que estariam sujeitos à retenção na fonte de 10%, quando nós vamos parar para fazer a nossa declaração de ajuste anual no ano seguinte ao ano calendário, então lá em 2027, relativo ao ano de 2026, o imposto retido na fonte foi de R$80.000, sendo que a partir da equalização, através da nossa verificação do ajuste anual, deveria ter sido de 26.000. Então, caso essa conta esteja correta, a restituição deveria ser de R$53.000. Então vejam que, neste caso, quando a gente fala de distribuição de dividendos para pessoas físicas, faz muito sentido estudarmos alternativas que nos propiciem possibilidades de distribuição de dividendos sem a sujeição ao imposto de renda retido na fonte. E qual seria essa possibilidade? A consolidação desses dividendos através da distribuição para uma pessoa jurídica, para uma holding de participações, ao invés de distribuir para uma pessoa física. Porque a lei fala que essa incidência é apenas na pessoa física. Então vejam que essa antecipação ela é pesada. São R$50.000 que estariam sendo antecipados e sabe-se lá quando você vai ter esse recurso de volta, não é? Então vale a pena considerar fazer um estudo, uma viabilidade para verificar se, no teu caso, de acordo com as atividades da tua empresa, com o lucro que é gerado, com os proventos que você busca receber mensalmente, se faz ou não faz sentido substituir a sua figura de pessoa física enquanto sócio por uma pessoa jurídica. Então, no fim do dia, nós vemos que é muito mais dolorida a retenção na fonte mensal que incide sobre os dividendos. Então, esses dividendos acima de R$50.000 por mês têm essa retenção antecipada de 10% e ela acaba sendo muito superior à tributação mínima final, que é equalizada através desse equilíbrio de contas que considera toda a sazonalidade do período e que, no fim das contas, a gente teria alcançado uma alíquota efetiva devida de apenas 3,33% ao invés dos 10% que são retidos na fonte. Então, para nos proteger, quer seja da questão
da tributação antecipada e retida na fonte sobre os dividendos distribuídos acima de R$ 50.000 por mês, tanto quanto na questão relativa à equalização dessas contas através do ajuste anual, quando nós falamos da tributação anual das altas rendas, convém nós levarmos em consideração algumas alternativas, algumas medidas de proteção e legítima defesa para mitigar, reduzir ou às vezes até eliminar essa obrigatoriedade do pagamento desses impostos. Então, além da antecipação relativa à distribuição dos dividendos do ano exercício de 2025, ainda temos outras alternativas. A primeira delas, convém fazermos uma reavaliação sobre o regime tributário da sua empresa, porque às vezes você tem uma empresa que tem uma atividade com um perfil de elevados custos, elevadas despesas e pertinentes e relativas à própria atividade da empresa. Então, através de uma migração de um lucro presumido para um lucro real, onde dentro desse regime você tem essa possibilidade de dedução dessas despesas relativas à própria atividade da empresa, como consequência, o lucro contábil a ser distribuído seria muito inferior. Então, talvez você consiga fazer uma equalização, um pertencimento nessa faixa de valor que seja inferior aos R$ 50.000. Uma segunda alternativa, como já vimos, a constituição de uma holding de participações e a substituição da pessoa física do sócio por uma pessoa jurídica, pois a distribuição de dividendos para uma pessoa jurídica não está sujeita aos impactos previstos nessa legislação, porque ela trata apenas da tributação de altas rendas de pessoas físicas. E é muito importante você estar devidamente assessorado por um bom profissional jurídico e contábil, porque a partir do momento em que essa pessoa jurídica, essa holding, passe a ser a controladora dessa empresa que tem atividade operacional que gera esses lucros, a partir do momento em que essa holding tenha influência significativa, ela está sujeita a alguns impactos legais, desde questões relativas aos reflexos contábeis, como por exemplo a equivalência patrimonial, mas não apenas isso, e também a questão da sujeição à apresentação de laudos de avaliação, porque a lei assim exige, e é importante que você esteja em conformidade para que não fique nenhuma ponta solta e para que não dê margem para a Receita Federal fazer uma fiscalização, identificar irregularidades e ali uma autuação, incidência de multas. E então, às vezes, esse tipo de medida, esse tipo de solução feita da forma inadequada, inapropriada, pode trazer ainda mais dor de cabeça. Uma terceira possibilidade é o reinvestimento dos lucros. A partir do momento em que você, enquanto sócio e gestor, tem a previsão ali num planejamento estratégico de expansão das suas atividades, de aumento da sua planta produtiva, então convém utilizar esses lucros como aumento de capital e reinvestir na própria empresa. E lá na frente, caso esse projeto não se execute, nada impede que extraordinariamente você faça uma redução de capital e esse capital que foi preservado e mantido na empresa venha para o bolso do sócio sem que seja qualificado como dividendo. Então, nessa hipótese, você não estaria sujeito a essas retenções, essas tributações adicionais, pois não são consideradas como rendas. Mas é importante que essa solução não seja utilizada de forma indistinta, porque senão a Receita Federal pode vir a descaracterizar a partir do momento em que você começa a fazer esse tipo de situação de forma recorrente. Então, esteja muito atento e desenvolva atividades e atos negociais que realmente refletem a realidade do negócio, trazendo as regras do jogo ao seu favor e não contra você. Uma outra medida é o planejamento do fluxo de caixa, da destinação desses dividendos. A partir do momento em que na tua sociedade você tem mais sócios, quando você dilui a distribuição desses dividendos mensais, que é onde tem a maior dor da retenção na fonte, então você pode diluir esses valores de modo que cada CPF não receba valores de dividendos superiores a R$ 50.000 ao mês. Então distribui ali um pouco para o teu marido, para o teu filho, claro, olhando toda a questão do risco, né? Para que esses recursos não sejam utilizados de forma inapropriada, para que não caracterize uma doação. Enfim, é necessário fazer um planejamento e um estudo aprofundado caso a caso. Não pegue uma receita pronta só porque o vizinho está fazendo dessa maneira, porque às vezes para o teu caso essa mesma solução não é a mais apropriada. E por fim, reorganizações societárias, porque a lei fala, em certo momento, em relação à distribuição dos dividendos por uma mesma empresa, uma mesma pessoa jurídica. Então, eventualmente, pode ser que você fazendo uma cisão dos seus negócios, principalmente naquelas empresas que desenvolvem inúmeras atividades e que às vezes uma dessas atividades tenha um custo super elevado, então às vezes uma cisão faz sentido e você desmembra essa empresa única em duas. Essa empresa, às vezes, que tem essa atividade com elevados custos, pode ser contabilizada pelo regime do lucro real, abatendo todas essas despesas. E a outra empresa que é criada a partir dessa cisão acaba destinando os lucros. Então nós temos empresas diferentes e também, eventualmente, podemos ter sócios diferentes ou mesmo sócios pessoas jurídicas. Então fazer um planejamento global, olhar uma fotografia de uma forma mais ampla e não apenas um ponto próximo. Não é? Então faz sentido para que essas empresas que tenham um volume expressivo, uma atividade que tenha resultados robustos,
para que os sócios, os administradores façam esse planejamento, olhem as regras do jogo, olhem todas as possibilidades e não fiquem copiando a receita do vizinho do lado, porque, de novo, às vezes essa receita pode não ser a mais apropriada para você. Deixa aqui no vídeo teu comentário, tua dúvida, a gente vai trocando ideias, às vezes se você tem alguma sugestão ou alguma situação diferente que você enxergou e que pode ser compartilhado aí com a audiência, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.